Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma quinta-feira, hoje dia 13 de novembro, ao nosso pequeno estudo, a nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho dessa quinta-feira. E hoje nós estamos aqui no capítulo 14 do Evangelho, honrai a vosso pai e a vossa mãe, o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o pai quem criou o espírito do filho. Ele não fez senão fornecer-lhe um envoltório corporal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são mais frequentemente espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores que se traduzem por sua afeição durante a vida terrestre. Mas pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo na Terra, para lhe servir de prova. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. De onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem se atrair, se procurar, dar-se bem juntos, enquanto que dois irmãos consanguíneos podem se repelir, como se vê todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Há, pois, duas espécies de famílias, as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras, duráveis, se fortalecem pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos através de diversas migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e frequentemente se dissolvem moralmente, desde a vida atual. Foi isso que Jesus quis fazer compreender em dizendo aos seus discípulos: eis minha mãe e meus irmãos, quer dizer, minha família pelos laços do Espírito, porque quem quer que faça a vontade do meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade de seus irmãos está claramente expressa na narração de São Marcos, uma vez que, disse ele, se propunham se apoderar dele sob o pretexto de que havia perdido o espírito. A notícia da sua chegada, conhecendo-lhes os sentimentos a seu respeito, era natural que dissesse, falando dos seus discípulos do ponto de vista espiritual: eis meus verdadeiros irmãos. Sua mãe se encontrava com eles e generaliza o ensinamento, o que não implica de nenhum modo que tenha pretendido que sua mãe, segundo o corpo, não lhe era nada como espírito, e que não tivesse por ela senão indiferença. Sua conduta, em outras circunstâncias, provou suficientemente o contrário. Gente, então nós temos dois tipos de família, né? A família espiritual e a família corporal. A família espiritual são aqueles espíritos que estão ali com a gente, que são afins, que são espíritos simpáticos uns aos outros, né? Que nos acompanham desde muitos e muitos tempos, né? E que ainda vão nos acompanhar, porque são espíritos como eu digo, que se ligam a nós por pensamentos, né? Por intenções, por estado evolutivo, né? Por capacidade de se entender, né? De se entenderem. Então são espíritos que vão nos acompanhar tanto aqui nessa terra, nessa encarnação, quanto em novas reencarnações, né? Então nós podemos ter dentro da nossa família corporal espíritos que já viveram com a gente, né? E que estão ali juntos na nossa caminhada, né? Para que nós possamos nos ajudar nessa caminhada,
nessa caminhada evolutiva, né? E temos também espíritos que nunca viveram com a gente, mas que Deus colocou na nossa família corporal aqui, para que pudesse usufruir, né, nessa reencarnação, do aprendizado que poderia receber, né, desses espíritos que já viveram com a gente, né? Às vezes foi colocado aqui como prova para ele, né, para esse espírito, como resgate até eu vou colocar, né, por situações vividas em reencarnações anteriores com esses outros espíritos, ou conosco mesmo, e foram colocados aqui agora, para que se aparassem arestas que ficaram do passado. Mas esses espíritos, às vezes, não seguem com a gente nas próximas reencarnações, ou se afinizam tanto com a gente agora, né, que poderão seguir sempre nas próximas reencarnações com a gente também. Como existem espíritos também encarnados aqui, como irmãos, como pais, como filhos, né, que são espíritos que nunca vão se afinizar com a gente, mas que precisam passar por essa prova, né, Como eu digo, são as ovelhas negras da família, né? São aqueles da família que não se afinizam com a gente, mesmo aqui encarnados juntos. Então nós temos aí o exemplo de Jesus, que tinha seus irmãos, mas os irmãos não se afinizavam com ele, não o compreendiam, não o respeitavam, né? Então são espíritos colocados juntos numa situação, numa reencarnação ou numa encarnação, no caso de Jesus, que Jesus não reencarna, né? E que vieram para prova, né? Para prova. Então, nós temos aqui a obrigação de ajudarmos uns aos outros, principalmente dentro do ambiente familiar, né, a evolução de cada um, a distribuir dentro da família o amor verdadeiro. A gente fala que a caridade começa em casa, então vamos fazer a caridade dentro da casa da gente, primeiro respeitando, né, dando todo o apoio, dando todo o amor que a gente puder para aqueles espíritos que estão junto com a gente, né? Então, nós temos que começar em casa, esse trabalho de amor e de caridade, e depois passarmos para fora. Agradecer ao Pai sempre, né, pela oportunidade da reencarnação, das reencarnações que nós já vivemos, né, e pela oportunidade de aumentarmos sempre essa família espiritual, para que um dia ela se torne uma só, que ela se torne uma grande família. Nós temos aí pessoas que são antipáticas a nós, ou que nós somos antipáticos a elas, mas que estamos juntos, né, para que isso acabe, essa antipatia. Para que com a distribuição do amor dentro das nossas casas, dentro dos nossos ambientes de trabalho, dentro da nossa relação social, esse ambiente de amor possa mudar os nossos corações e nos tornemos verdadeiramente uma família espiritual, né, unida aqui no momento, numa família corporal. Que Jesus nos fortaleça nisso, né? É muito difícil porque nós somos muito vaidosos, muito orgulhosos, muito egoístas, mas nós temos que mudar isso. E com o tempo nós vamos aprender que nós já devíamos ter feito isso há muito tempo. Livro dos Espíritos traz para a gente hoje a questão 1002. O que deve fazer aquele que no último momento da vida reconhece suas faltas, mas não tem tempo de repará-las? Arrepender-se basta nesse caso? O arrependimento apressa sua reabilitação, mas não o absolve. Não há diante dele o futuro que jamais se fecha? Então, gente, um espírito pode, né,
lá no último momento da sua vida corporal aqui, se arrepender das suas faltas, dos seus erros. Mas ele não vai mais ter tempo para reparar esses erros aqui nessa vida. Então, ele vai ter uma eternidade para isso, que são as novas reencarnações, as oportunidades que o Pai vai dar para esse espírito reparar as suas faltas, expiá-las em umas reencarnações futuras, ou aqui na Terra, ou em um mundo semelhante ao da Terra, ou às vezes até, né, mais atrasado que a Terra. Então nós temos muitas oportunidades de reparar nossas faltas. Mas para que nós vamos fazer mais faltas, né, gente? Vamos tentar aliviar nossa carga para as vidas futuras. Vamos tentar reparar nossas faltas aqui, porque a gente sabe lá no fundo que a gente está errando, né? E não basta, no último instante da minha vida, eu me arrepender. Eu não vou ter tempo de fazer isso aqui, de reparar aqui. Mas enquanto eu estou lembrando, estou reconhecendo as minhas faltas aqui, eu posso ir reparando elas durante a minha caminhada, para depois eu não ter que voltar muitas e muitas vezes, né, para expiar essas faltas. Jesus abençoe nossa quinta-feira com muita paz, muita luz, muito amor, muito equilíbrio, muita saúde. E vamos lá, vamos trabalhar, né? Que como diz o ditado, a gente é bonito, mas não é rico. Então temos que trabalhar, né, gente? Vamos lá, que Jesus nos abençoe e até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal. Fiquem com Deus.